Nos estúdios, o senador Alessandro Vieira, que está aqui para bater um papo com a gente sobre o mandato do Senado lá em Brasília, falar um pouquinho sobre os bastidores da política também, né, nesse processo eleitoral 2024, mas ele tem sido destaque nacional por conta aí de uma CPI para investigar o ministro Alexandre de Moraes, e é sobre isso que eu vou pedir uma pílula para ele antecipar aqui para os nossos telespectadores da TV Atalaia. Boa noite, senador. Qual é a novidade e qual o impacto de tudo isso, né? Uma CPI para investigar o Moraes. Boa noite. É necessário que a gente tenha transparência nessa investigação que se arrasta há quase 5 anos. E você tem decisões que são questionáveis, você tem uma atuação fora dos padrões normais da Constituição brasileira, e ter uma comissão parlamentar de inquérito vai garantir que os brasileiros fujam dessa briga de narrativas políticas e passem a conhecer a verdade dos fatos. Essa é a nossa missão. Acredito que em breve a gente vai ter as assinaturas necessárias. Olha aí, será? Vamos ver como é que vai ser essa movimentação no Senado, no Congresso como um todo, e trazer, claro, todos os esclarecimentos para o povo sergipano através aqui da Transamérica. É só o início da entrevista, tá, Mariana? Depois eu trago mais detalhes para vocês. Segue daí com o seu programa e uma ótima jornada também com muitas notícias aí no seu super programa Cidade Alerta Sergipe. Você falou comigo. Obrigada, viu, Priscila, pelas informações. A gente segue por aqui com a notícia. 3 homens assaltam passageiros de ônibus. Tema como um todo, integrado, rádio, TV, TV e rádio. E por aqui a gente abre oficialmente a entrevista com o senador Alessandro Vieira, que vai já dar início. Eu vou pedir já para continuar trazer esses esclarecimentos com relação à CPI. Contextualiza para os nossos ouvintes, por favor, senador, né? A gente sabe que tem muitas polêmicas acontecendo, especialmente quando envolve o nome do Moraes, né, do ministro Alexandre, e tudo isso já vem trazendo uma construção de solicitação de bancadas para investigação, e a CPI pode avançar, pode trazer algo mais sólido, mais concreto, é isso? Sim, sem dúvida. Para todo mundo poder se colocar no mesma página. Certo. Desde 2019, nós temos no Supremo Tribunal Federal inquéritos em andamento, sim, num formato absolutamente incomum, fora daquilo que é previsto pela legislação, onde o ministro Alexandre foi escolhido como relator desses inquéritos. À época o presidente era o ministro Dias Toffoli, e ele atua sem a provocação do Ministério Público, sem transparência, sem fiscalização. Já em 2019, lá em abril de 2019, eu pedi pela primeira vez o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Sim. E naquela época, o então governo Bolsonaro e várias pessoas acharam que era precipitado. Foi o mesmo período em que eu entrei com a CPI da toga, que ficou paralisada num grande acordão que envolveu do PT ao bolsonarismo junto com o Centrão. O relator do arquivamento foi o senador sergipano Rogério Carvalho. O tempo foi passando e as pessoas cada vez mais foram entendendo que aquilo que eu falava em 19 se confirmou. A gente tem um instrumento muito poderoso e pouco transparente que ficou concentrado nas mãos do ministro Alexandre. Isso faz com que eu tenha cada vez mais pessoas que não têm a chamada prerrogativa de foro, que significa que você deve ser processado no Supremo. Então, por exemplo, se eu sou senador da República e cometo um crime, o foro, o lugar onde eu devo ser processado, é o Supremo. Mas se é um cidadão comum, não. É a primeira instância da localidade onde aconteceu os fatos. Essa regra foi totalmente alterada. E você tem uma extensão e uma prorrogação infinita desse inquérito. São milhares de pessoas investigadas, milhares de decisões adotadas com baixíssima transparência. A Ordem dos Advogados do Brasil, em várias oportunidades, questionou isso. 2 procuradores da República questionaram, procuradores gerais, Raquel Doge e depois Augusto Aras. Mas mesmo assim o Supremo manteve essa investigação em andamento, ela persiste até hoje. Existem seguramente mais de 100 pedidos de impedimento, de impeachment. E o que eu tenho explicado, porque eu não tenho vocação para enganar as pessoas. Tem gente que vem muito naquela de vou falar alguma coisa legal na internet para chamar atenção, ganhar mais like, ganhar mais alcance, os juízes, engajamento. Né? Os juízes das redes e por aí vai, não é, isso senador? pode ser muito bonito para quem quer aparecer, mas não é meu caso. Sim. O pedido de impeachment só tramita se o presidente do Senado quiser. Sim. Não existe um meio de forçar o presidente do Senado, é uma decisão dele. É o que está no nosso regimento, é o que a legislação determina. Então esses mais de 100 pedidos, não só contra o ministro Alexandre, mas contra outros ministros, como Gilmar Mendes, vão se acumulando na gaveta e a cada mudança de presidência, no último dia eles arquivam todos. Isso vem acontecendo desde sempre. Você nunca teve um processo de impedimento de ministros tramitando naturalmente no Senado.
Já a CPI não, a CPI é um instrumento de minoria. Então, se eu tiver fato determinado e 27 assinaturas, é obrigatória a instalação da CPI. Sim, sim. E com a CPI, a gente não tem nenhum objetivo de fazer mudança de decisão judicial, porque não é papel do Legislativo. Tem uma PEC tramitando na Câmara dos Deputados, que é outra dessa linha do quero aparecer na internet, mas não vai ter efeito, porque é inconstitucional. Você não pode ter Legislativo mudando decisões do Judiciário. Mas eu posso ter sim, porque a lei exige, o Legislativo fiscalizando, dando transparência, para que a gente possa fugir da briga de narrativas, porque hoje tem um lado que diz, o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, né, pode tudo, porque ele está combatendo um golpe de Estado, e do outro lado aqueles que dizem, não, qualquer coisa que ele faz está errada porque é perseguição política. Provavelmente a metade da história é verdadeira. Eu vou ter pessoas que efetivamente tentaram um golpe. Esse equilíbrio, né? É um desafio grande, mas senão o Brasil fica paralisado eternamente, numa disputa de narrativas. Ou fica rachado sempre, não é, senador? A gente vê os que defendem veemente, a gente vê os que criticam absurdamente, a gente não tem um cenário mais limpo, mais transparente. Exato. Mas o senhor acredita que a CPI vai trazer isso? Vai trazer essa tal transparência? A população ainda acredita em CPI? Na verdade, a gente tem um histórico de CPIs que funcionaram e que não funcionaram. Você tem CPIs que tiveram a grande atenção das pessoas e que tiveram a possibilidade de trazer informações. Porque essa é a grande coisa da CPI. CPI não prende ninguém, não condena ninguém. O que a CPI faz é levantar informações e dar visibilidade para elas. E tem os encaminhamentos também. Isso, né, você tem a partir delas legislações que podem ser criadas. Por exemplo, na legislação brasileira atual, eu tenho uma concentração de poderes em determinadas figuras. Então, se o Procurador-Geral da República, por exemplo, decide não denunciar um presidente, ninguém mais pode fazer. E aí você começa a ter uma concentração de poderes que, quando essa figura especificamente, que pode ser um ministro supremo, pode ser qualquer um que esteja numa situação central, se desvia do seu caminho, eu não tenho um mecanismo de solução. O Supremo não tem corregedoria, o Supremo não é submetido ao CNJ, o Supremo não realiza nenhuma espécie de autocontenção. É aquela história, quem fiscaliza o fiscal, né? Quem vigia o vigilante? Então, acho que esse esforço que eu faço desde 19 para mostrar a importância disso, e hoje eu vejo, eu vou lhe dar um exemplo concreto, acabou de assinar o pedido de CPI o senador Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Lá em 19 ele brigava comigo, ele dizia que estava errado, que era contra. Agora ele assina, isso é bom. Porque as coisas vai trazendo pessoas de vários espectros. Certo. Não posso ter... E aí muda o convencimento? O que é que mudou, né, nesse aspecto? O senhor acredita que as últimas ações, né, do famoso Xandão, ou é o cenário político mesmo, é para atingir, né, a esfera lá do presidente Lula, ou é o convencimento também do senhor que está com o discurso mesmo agora, digamos que mais robusto, com mais propriedade de 19 para cá? Na verdade, eu acho que tem muita gente que não reclama do abuso quando é contra o adversário. Sim. Né? E não percebe que abuso sempre vai se voltar contra todos. Eu nunca vou poder combater um crime defendendo crime ou praticando crimes. Seria a mesma coisa de eu concordar com execução de criminoso na rua ou com tortura. Não dá para fazer isso. Então, a gente teve muito recentemente a anulação de processos de corrupção gravíssimos da Operação Lava Jato, com a alegação de falhas processuais. Sim. A mesma coisa vai acontecer no futuro com esses processos que estão rodando agora com relação ao Rio de Janeiro, porque você tem um monte de gente sendo processada num lugar onde não deveria. Eu não tenho até agora nenhuma autoridade com prerrogativa de foro, quer dizer, aquelas que têm que ser julgadas pelo Supremo, sequer denunciada. E as pessoas sendo submetidas a condenações, às vezes, de 17, 18, 20 anos, apenas de multa de 50 milhões de reais. Você vai olhar, a pessoa tem R$1.000 na conta. Então, não tem como você fundamentar isso. Agora, por outro lado, você percebe sim que você teve uma movimentação golpista, você teve atos gravíssimos, essas pessoas precisam ser punidas, mas dentro do limite da legislação. A justiça não é para fazer vingança. Não é o perdão do crime, né? Jamais. A gente sabe que houve realmente, a justiça está aí para isso, mas o senhor acha que houve, nesse aspecto de juiz, de causa superior, e condenações absurdas, e o pesou a mão mesmo, foi no exagero? Eu acho que assim, a forma como os atos aconteceram, você percebe que essas autoridades se sentiram muito agredidas, ameaçadas. O Supremo se sentiu muito ameaçado. Você teve a invasão do plenário, a destruição de gabinetes. Foi terrível. E a partir dali, você tem uma espécie de corpo fechado entre eles, aceitando as iniciativas e as ações do ministro Alexandre de Moraes.
Mas é preciso ter um ponto de paralisação disso. Porque, veja, se a justificativa, eu não concordo com a justificativa, mas se a justificativa é que existia uma tentativa de golpe, isso já passou. Porque há 2 anos Lula está sentado na cadeira, não tem nenhum risco de golpe de Estado, não tem nenhuma notícia de movimentação golpista, não tem nenhum risco das Forças Armadas saírem do seu controle constitucional, porque nunca saíram na modernidade, né? Você não tem isso acontecendo. Então, acho que é importante ter esse equilíbrio. Nem sempre é fácil, Priscila, porque assim, as pessoas veem a política cada vez mais como torcida de futebol. E aí, quando é para o meu time, vale gol de mão. É isso mesmo. Quando é do adversário, o adversário nunca merece a vitória. Aí tem que tirar um pouco essa carga emocional, que talvez seja essa coisa das redes sociais excessivas, para que a gente preste atenção na realidade, nos fatos. Porque enquanto está tendo essa confusão toda, o Brasil está pegando fogo, eu continuo com problemas sérios na educação, eu continuo com problemas sérios na saúde e a gente não avança. A gente acaba abafando, né, gente? O Brasil é aquela coisa, a gente acaba se envolvendo e se importando com coisas que, para a nossa vida, para a coletividade, acabam não impactando diariamente em quem está passando fome, em quem tem filho com espectro autista fora da sala de aula, e a gente acaba fugindo dos problemas que são reais, né? As pessoas mergulham mesmo nesse universo. Sim. E muitas vezes sem um conhecimento, né, da lei. É importante o senhor explicar isso para a gente. E agora, na prática, né? O senhor falou das assinaturas, já conseguiu aí o colega senador. Faltam quantas assinaturas? Como é que vai ser o processo daqui? Faltam 9 assinaturas. Faltam 9. Eu acredito que a gente vai ter essas assinaturas preenchidas ao longo da semana. Eu não vejo nenhum risco de não conseguir as assinaturas. Entendi. E a partir daí a gente entra na etapa burocrática, que é de apreciação da consultoria do Senado, da advocacia do Senado. Os trâmites. A gente já tem precedentes de retardo do presidente do Senado e que você tem como combater esse retardo no caso da CPI. Eu não tenho o que fazer no caso do impeachment. Se ele botar na gaveta e não tirar, morre na gaveta. Certo. Mas a CPI não. A CPI ele tem que instalar. A própria CPI da Covid foi assim. Sim, né? O Pacheco não queria instalar, foi instalado, teve sua importância, teve seus excessos. Agora, a mesma coisa deve acontecer. Ele deve ter alguma dificuldade política, porque não é fácil você fazer um enfrentamento supremo. A pressão, o poder deles é imenso. E eles exercitam esse poder de uma forma muito agressiva. Eu sou testemunha disso. Eu sei como isso funciona, vejo na pele já há quase 6 anos. Mas a gente tem que ultrapassar essa etapa, porque, veja, o Brasil já teve a capacidade de prender e de julgar presidente da República, governador, prefeito, deputado, senador. E por que eu não posso ter nenhum tipo de apuração com relação aos ministros da Suprema Corte? Em que lugar da Constituição eles se colocam fora do limite das leis? Isso não existe. A justiça, sim. O poder, sim. Você não pode jamais, e nunca vai ter meu apoio, uma ideia que reduza o poder, a estrutura do judiciário. Agora, eles precisam estar submetidos às mesmas regras que está o juiz de piso. Eu repito, busca isso na base constitucional mesmo, sem dúvida. E se você conversar com qualquer um dos nossos magistrados sergipanos, e se você comparar a atuação deles com a atuação do ministro Supremo, eu tenho absoluta certeza, 100% deles vão dizer, olha, se eu fizesse metade disso, já estava aposentado ou preso. Porque eles dão entrevista, eles falam de política, eles se reúnem com o investigado, com o condenado. Agora a gente teve o ministro Cássio viajando para o aniversário de Gustavo Lima, no jatinho, num cara de empresa de apostas que estava com preventiva decretada. Nossa. E alguém acha isso normal? Não tem como achar. Eu não tenho vocação para fazer papel de besta, para me fingir de doido. Eu sei dos riscos que eu enfrento por conta disso, inclusive de desgastes de imagem, mas a gente tem que fazer o papel. Quando eu pedi a confiança do Sergipano, o Sergipano me deu a confiança em 18, foi para fazer o que eu acho que é certo. Continuo fazendo. Nesse caso específico, apontar esses erros todos e buscar soluções. Eu tenho que ter uma solução. O Supremo Tribunal Federal americano, a Suprema Corte americana, como eles chamam lá, editou ano passado um código de ética, restringindo as possibilidades. Por quê? Porque descobriram que lá também tinha ministro que fazia viagem de jatinho, de iate, na conta de milionário que tinha causas em julgamento na corte. Eles fizeram uma regra para restringir isso. Aqui a resposta, quando foi perguntado do presidente da corte, foi: não precisa não, que não tem problema ético não no Brasil. Pois é, as limitações, né, gente? É um tema muito importante, a gente sabe que ainda vai dar muito pano para manga, vamos continuar acompanhando aqui de Sergipe todas essas movimentações de Brasília, até porque
O senador Alessandro está lá e cá, né? A gente está no processo eleitoral, é um ano muito importante. Eu sempre falo, as eleições municipais têm características muito próprias, né? Porque a gente mora na cidade, a gente quer cuidar da nossa cidade e a gente está prestes a escolher, né, sucessões municipais que vão estar próximas, né, do cidadão, da cidadã, porque é aqui que a gente vive. Então, o prefeito está pertinho, a possível prefeita, os vereadores, né, estão bem próximos. E como é que o senhor tem acompanhado isso no MDB? Eu vi que tem sido uma eleição diferente, porque vocês decidiram mesmo encarar a chapa puro sangue. E está sendo a contento, ou o desafio é muito maior do que vocês imaginavam, porque aí perpassa por recurso para campanha, né? Turma mesmo, ou isso não desanima? Não desanima quando você está cumprindo uma missão que é importante, que é de dar uma alternativa para o eleitor, especialmente agora o eleitor de Aracaju. Essa eleição em particular, 2024, ela tem uma característica diferente, que é o volume de dinheiro de origem não declarada que está sendo derramado nas ruas pela campanha da candidata Yandra de André. O senhor acredita que há um derrame de dinheiro por conta da campanha de Yandra, filha de André Moura, mas esse dinheiro... Ele é um dinheiro legal? Ele é um dinheiro que chega? Não, é um dinheiro não legal. Declarado. Veja, ele pode ter uma origem legal, mas ele não foi declarada. Eu diria que não tem origem legal. Porque como é que funciona isso? Tá. A gente teve agora, na semana passada, a decisão da Justiça Eleitoral mandando parar aquele adesivaço. Exato. Como é que era feito aquele adesivaço, segundo as denúncias feitas? Eu, infelizmente, não estou mais na atuação de investigação. Eu só posso fazer a cobrança política. O senhor é delegado, mas não está se estivesse, delegado. Seguramente, se você tem mecanismos para provar isso tudo. Mas a denúncia era de que se pagava um valor, variava de 100 a 300 reais, para que esse cidadão colasse o adesivo. E a cada semana em que esse adesivo permanecia, mais 100 reais. Isso estava sendo feito a céu aberto, na 13 de julho, atrás do Hospital Primavera. Circularam imagens. A Polícia Federal, né, fez várias incursões, identificou isso e a Justiça mandou arrancar com multa para cada caso, ou seja, para cada motorista e para a candidata, de R$2.000, no caso de desobediência. Esse dinheiro não tem nem como ser declarado. Esse dinheiro não tem como ser dinheiro honesto, porque ele não pode estar na campanha, isso é proibido. E esse é só um exemplo. A gente vive num lugar, o ex-governador Albano Franco é muito feliz quando ele fala, terra de muro baixo, Sergipe é terra de muro baixo. Sergipe todo mundo se conhece. E você sabe que dinheiro não dá em árvore. Não tem mágica. Quando você tem eventos grandiosos, um volume imenso de pessoas pagas, financiadas, você tem todo um trabalho que foi feito de pré-campanha, que deve ter funcionado na casa de alguns milhões de reais, tudo isso é ilegal. E o que eu tenho feito com muita tranquilidade, mas com firmeza, é mostrar esses fatos. Sim. Olha, tem isso acontecendo, isso é legal, as pessoas têm que ter informação. Não adianta eu deixar que o eleitor faça sozinho todo o seu trabalho, porque ele é bombardeado com a propaganda. Você tem, algumas coisas são muito didáticas. Ela se elege em 2020, ela responde a um processo para cassação de mandato de 20. Esse processo está pronto para julgamento no TRE por abuso de poder econômico. Ela é Yandra de André naquela época. Sim. Ela vai ser candidata agora, o marketing diz, Yandra de André é ruim, porque André tem uma rejeição muito alta por conta dos crimes que cometeu. O senhor acredita que ela está omitindo o nome? Virou Yandra Moura, e depois tirou o Moura também. Escondeu a família junto, ficou só Yandra. Daqui a pouco vai ficar só Y. Porque é para tentar fazer com que o cidadão esqueça esse passado. Mas a realidade está posta. Você teve uma denúncia que foi feita também muito recente, de patrimônios que estão crescendo assustadoramente rápido, sem absolutamente nenhuma justificativa. Porque eu não tenho informação desse pessoal ter empresa, nunca ouvi falar de terem um negócio super bem sucedido, não. A mãe é política, o pai foi político, hoje é secretário no Rio de Janeiro, não está preso porque fez um acordo com o ministro Cássio Marques, esse do Jatinho, e com o ministro Gilmar Mendes, que o Brasil inteiro conhece. Só por isso que ele não está preso, no regime fechado, porque ele foi condenado a mais de 8 anos de cadeia, por crimes que cometeu na prefeitura de Pirambu. Então, assim, dar essas informações para o eleitor é muito importante, porque democraticamente é a escolha do eleitor. E se o eleitor escolhe o candidato A, B, C, paciência, você vai ter 4 anos de gestão, vai suportar os problemas que a gestão vai ter ou não. Mas levar o eleitor para a urna sem informação é muito ruim. E esse volume de dinheiro vai gerando uma barreira, as pessoas vão sendo sufocadas por propaganda e não conseguem perceber a realidade. Você tem disparos ilegais o tempo inteiro rodando na campanha, e a gente vem fazendo essa série de denúncias para a Justiça, algumas providências. O senhor tem feito denúncias através do partido? Como é que tem sido isso? Até porque os órgãos de controle, né, estão sempre divulgando aí, tem alguns aplicativos do TRE, TSE, Justiça Eleitoral,
Mas o senhor acredita que isso não é suficiente? A sociedade precisa monitorar também, as siglas partidárias também precisam estar atentas. O senhor tem feito Sim. isso, particularmente? É muito importante, porque o sonho do malandro na política é dizer que todo mundo é igual, que todo mundo faz errado e que só dá certo se você fizer errado. Porque se você igualar todo mundo na lama, aí o eleitor vai dizer tanto faz. Não vou nem votar, eu voto em qualquer um. E não é verdade. Você tem gente honesta na política. Você tem política sendo feita de uma forma honesta. E você vai ter dificuldade de competição, porque o desonesto tem dinheiro. Quando você vai para a periferia, vocês fazem isso no trabalho profissional de jornalista. Sim, fazendo matéria. Mas quando você vai para um político lá, é extremamente comum e natural que as pessoas venham fazer um apelo. Olha, está faltando gás na minha casa, está faltando uma consulta, não consigo comprar um remédio, vai cortar minha energia. As pessoas precisam. Mas como é que você paga isso? De onde é que vem esse dinheiro? Num limite X, você consegue fazer com o seu salário, com uma coisa cristã até. Que ninguém que tem um coração não se comove de ver uma família que está passando necessidade. Mas quando você passa a fazer isso num volume extremo, esse dinheiro veio de algum lugar. E essa conta é muito alta. Veja, eu não posso aceitar de braços cruzados que Aracaju se transforme no Rio de Janeiro. Um estado e uma cidade que não tem mais quem dê conta, porque o crime tomou conta de tudo. O senhor acredita que isso pode acontecer aqui Com em certeza, Aracaju? pode acontecer em Aracaju em qualquer lugar. No interior do estado você também tem cidades com valores investidos em campanha absolutamente incompatíveis. Em algumas delas, a gente teve um caso há algum tempo atrás, acho que 2 ou 3 semanas atrás, na cidade de Gararu, de pressão física em eleitores e adversários. Isso vem acontecendo. Nossa. Porque você tem hoje o crime organizado se envolvendo cada vez mais com a política, você tem as betes se envolvendo cada vez mais com a política, as milícias se envolvendo cada vez mais com a política. Por quê? Porque o bandido, ele não tem que ser burro para ser bandido, não. Ele só é bandido. Ele só é criminoso, mas ele pode ser inteligente. E ele faz uma conta. Eu vou fazer um investimento absurdo numa prefeitura para ganhar uma prefeitura e quando senta na cadeira o meu pau mandado, eu vou roubar na licitação da saúde, da merenda e vou fazer dinheiro. Recupera. Você tem pelo menos 6 ou 7 prefeituras no interior de São Paulo onde isso já foi provado, com as pessoas presas. Então, a gente tem que ter essa cautela, a gente tem que informar o cidadão e confiar que o cidadão informado faça uma boa escolha. E é isso que a gente vem tentando fazer e o MDB faz esse papel, apresentando candidaturas. O senhor é senador da República, né, eleito, 6 anos já de mandato, é delegado de polícia, aí o senhor falou, né, não está na atividade policial. Mas como é que esse recurso chega, como é que esse dinheiro chega a Sergipe, senador? Né? Ele chega via BR, ele chega pelas estradas, ele chega no avião, porque como é que a gente tem, teoricamente ou supostamente, como o senhor fala, né, um derrame de dinheiro em algumas campanhas, o senhor já fez denúncia e esse dinheiro chega tranquilamente aqui, esse dinheiro não é barrado, já que não é um dinheiro que está oficialmente registrado. Uma parte disso chega por meio das rodovias, né? Você teve inclusive uma apreensão de R$500 mil na cidade da Bahia recentemente, no advogado sergipano. Isso acontece constantemente. Você tem o que vem de jatinho também, ou de aviões de pequeno porte, chegam nessas pistas menores e você traz e ninguém fiscaliza, está chegando uma mala, um saco de dinheiro. Mas você tem também operações cruzadas, onde você tem empresas que são contratadas em outros estados, sim, com contratos superfaturados ou fraudulentos, e que aqui fazem a lavagem do dinheiro, fazem a entrega do recurso em mãos. Eu converso várias vezes, e não é a primeira eleição que eu faço isso, converso com procuradores da República, com os delegados da Polícia Federal, e diz, olha, ou vocês tratam esse tipo de atividade como crime organizado, porque é o que é crime organizado, ou se vão ficar sempre correndo atrás do Zezinho que está na rua comprando do voto cabo por eleitoral, R$100. da liderança, né? Você tem condições totais, porque não é uma coisa feita com sigilo. Qualquer pessoa que dedique um pouco do seu conhecimento, inclusive um jornalista, de estado, de Aracaju, vai saber quem está distribuindo o recurso, quais são as lideranças que fazem os contatos, como é que isso é feito. Se você for na periferia, você vai encontrar pequenas lideranças que estão recebendo um valor muito significativo, já há bastante tempo, para poder fazer base de campanha. Que, tipo, uma mesada, isso? Uma espécie de mesada ou quinzena que você recebe para poder fazer essa base de apoio. O senhor recebeu essa informação? Sim. O senhor fala é muito grave, muito sério. Sim, sim. E essas pessoas recebem esse dinheiro, tipo uma mensalidade para fazer essa para fazer liderança, a base política, exatamente. E recebe dinheiro em espécie, recebe... Sempre dinheiro em espécie. Você teve numa fase, inclusive, uso de Pix.
Em algum momento dessa pré-campanha, campanha, teve Pix acontecendo. Quem está falando é o senador ou o delegado? Eu sempre vou ser delegado, eu vou me aposentar delegado, né? Essa é a minha profissão. A atividade política é uma missão exercida. Eu estou como senador, representando o Sergipe em Brasília. Sim. Mas falo com total conhecimento de causa, eu sei o que eu estou falando. Eu sei como as coisas acontecem. E a gente tem duas escolhas. Ou todo mundo se finge de doido e diz, não, é assim mesmo, está tudo normal. Ou a gente encara. Porque a gente vai ter uma grande oportunidade de mudança em Aracaju. A gente está passando em Sergipe, em Aracaju, por uma mudança geracional. Aqueles políticos que dominaram o Estado, dominaram Aracaju por décadas, se aposentaram. Né? E agora você tem essa mudança. A gente vai mudar para onde? Eu posso mudar para uma alternativa positiva. A gente apresenta o nome da delegada Daniele, que tem, na minha visão, as qualidades para fazer isso. Mas o que eu não posso aceitar é que a gente faça uma mudança para pior. Uma mudança para o crime, uma mudança para alternativas de campanha, que na campanha você já vê que vai dar errado. Uhum. Porque todo esse dinheiro vai ter que ser pago. E ele vai ser pago com os cofres da prefeitura. E aí teremos, assim, tipo, uma Aracaju, uma prefeitura quebrada. É isso que o senhor visualiza? Ou com um foco destinado em você abrir espaços para que essas empresas que financiam o crime possam ter vantagem. Se você olhar o modus operandi de onde o crime organizado entra em prefeituras, é assim. Você ocupa o espaço político, financiou aquele político, fez a campanha daquele político, aquele político senta na cadeira e aí ele abre o leque. E aí você vai ter gente que chega na máfia do lixo, você vai ter gente que chega numa máfia da saúde, a máfia da merenda. Eu estou referindo casos que aconteceram concretamente em várias cidades. E todos esses casos começam na campanha. E é nessa hora que é muito importante você ter a coragem de falar a verdade para as pessoas, de explicar para as pessoas, olha, preste atenção, dinheiro não dá em árvore. Essas pessoas estão fazendo essa movimentação financeira desse tamanho com interesse. Não existe almoço grátis, não né? Tem. Alguém vai pagar a conta. E sempre somos nós. Ou pior ainda, sempre é quem tem mais necessidade. Uhum. Porque se eu tenho um contrato fraudulento na saúde, falta de pirona no posto. As pessoas morrem na fila. Se eu tenho um contrato fraudulento na merenda escolar, por exemplo, eu não tenho qualidade de ensino. E tudo vai virando uma bola de neve prejudicial. E aí, mais dinheiro, na próxima eleição, mais sucesso eleitoral, porque quem tem dinheiro tem vantagem, e você vai criando essa destruição. O Brasil precisa acordar para isso. E aqui, particularmente em Sergipe, porque, enfim, a minha grande responsabilidade é Sergipe, é Aracaju, fazer esse alerta é muito importante, para que as pessoas compreendam e façam sua escolha, sempre democraticamente. Eu não tenho direito de intervir na escolha das pessoas, mas eu tenho a obrigação de falar a verdade para as pessoas, e essa verdade a gente vai falar sempre. Esclarecer, né? Por falar nisso, nessa reta final do programa, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa corrida em Aracaju. O senhor citou aí essa desvantagem, digamos assim, nas campanhas, e como é que tem sido essa caminhada ao lado da delegada Daniele Garcia, nessa jornada, como eu perguntei, se está sendo solitária ou não, né? Porque há quem diga que houve um isolamento do grupo governista, uma vez que Daniele participou, né, enquanto secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do governo Fábio Mitidieri, mas não é a candidata do governador. Como é que tem sido isso? Na rua, o sentimento? Muito boa. A atividade de rua sempre muito positiva, a receptividade é muito, muito boa. A delegada Daniele tem uma história para apresentar para as pessoas. E as pessoas se sentem bem com ela. A receptividade sempre é muito carinhosa. Nós temos uma campanha que hoje começa a chegar no seu afunilamento. Nós temos uma candidatura que está mais consolidada à frente, que é a da vereadora Emília Correia. E você tem 3 candidaturas que estão ali oscilando no empate técnico. A candidata André de André, o candidato Luiz Roberto e a delegada Daniele. Cada um com suas características. Ter essa compreensão, fazer com que as pessoas percebam, prestem mais atenção. Hoje você tem ainda um número de em torno de 50% dos eleitores que não tem convicção do voto. Tem muitos indecisos, ainda mais de 40% não. É muito natural, porque as pessoas prestam atenção mais perto. O brasileiro é assim. Mas é importante que elas cheguem nessa reta final bem informadas. Olha, essas candidaturas estão na rua, cada uma tem suas características. Governar uma cidade como Aracaju tem grandes responsabilidades, exige maturidade, exige capacidade de diálogo, não é um brinquedo. Daniele está preparada? Tenho absoluta certeza, cada vez mais, porque ela tem a experiência da profissão, da delegacia,
Mas ela chega agora depois de um ano e pouco, como secretária de Estado. Ela, na prática, criou uma secretaria. E você teve atendimentos concretos, as mulheres sergipanas e aracajuanas. Mas era uma secretaria sem orçamento, senador. Conseguiu isso não muda, atravessar não. isso. Depois a gente teve de fato, né, na virada de secretaria ano, especial. Exato. E começou só gestão, sem orçamento, sem... Mas mesmo assim, com Depois milhares de mulheres possível. capacitadas, encaminhadas para atendimento, protegidas da violência. E a capacidade de dialogar. Porque quem tiver a vitória eleitoral, a partir de 1º de janeiro, tem que governar a cidade e lidar com os 26 vereadores. Sim, sim. Ninguém acha que vai fazer uma gritaria e vai resolver os problemas de Aracaju. Você vai ter que sentar, dialogar, negociar com os políticos e fazer uma construção. Né, Se você tem preparo para isso, você tem capacidade de diálogo, você vai entregar resultados. E a nossa urgência é entregar resultados. Eu não posso aceitar que Aracaju seja tão mal ranqueada na educação, por exemplo. Ou que vários bairros de Aracaju não têm uma creche disponível para as crianças. Quando eu nego a creche, eu estou negando emprego para a mãe. Eu estou criando um ciclo de pobreza. Hoje pela manhã eu acompanhei Daniela numa atividade e uma das pessoas que estavam lá falou, a gente sabe que uma prefeitura só, um mandato só, não vai mudar a cidade. Não é bem isso. Em 4 anos, só para pegar o exemplo da criança, se durante 4 anos você oferece para uma criança que está começando sua caminhada no fundamental, ensino de qualidade, alimentação adequada, na vida adulta ela vai ter muito mais chance de ser bem empregada. Sim. De ser alfabetizada na idade certa. Essa é uma diferença brutal. Como senador eu aprovei, fui relator, apresentei projetos de várias modalidades focadas nisso, nessa atenção à criança. É só um pedaço do trabalho. Se eu garanto creche, se eu garanto educação de qualidade, isso é responsabilidade do prefeito. Se eu garanto que a Guarda Municipal tenha condições, equipamentos, infraestrutura, isso vai dar mais segurança e mais qualidade. Se eu revitalizo o centro da cidade, eu estou combatendo claramente problemas que estão aí há muito tempo. Olha, você teve hoje o parecer da Procuradoria-Geral da República contra a licitação dos ônibus. É verdade. De novo, 16 anos não conseguiram fazer uma licitação. Isso não tem cabimento. Então eu tenho certeza que Daniele tem o preparo e tem a coragem de romper com algumas coisas que precisam ser mudadas. E para fechar, o que mudou da última Daniele para essa Daniele agora na campanha 2024? Claramente tem mais experiência política, mais compreensão das dificuldades que você tem e a certeza de que tem caminhos para entregar. Tem condições de fazer as entregas. Efetivamente, uma prefeita eleita com coragem, em 1º de janeiro pode fazer uma grande auditoria nas contas da capital, para que o cidadão comece a participar do orçamento. Veja, eu sou um dos poucos parlamentares do Brasil, o único aqui em Sergipe, que abre um edital de emendas participativas. Sim, porque o dinheiro é do as pessoas povo. votam, né? O dinheiro é do povo. É importante resgatar isso pela prefeitura também. Mas, olha, você tem que participar, você tem que entender porque o dinheiro é seu. Então você não pode se conformar em viver num bairro que não tem uma creche, que não tem uma escola municipal. Mas agora é lema de todo candidato, viu? Orçamento participativo, orçamento coletivo, DNA do povo. Eu assisto horário eleitoral. Mas tem uma coisa muito fácil. Todo mundo agora quer usar esse beabá, viu? Mas é muito fácil você ver o que é de verdade e o que não é. É só você testar da seguinte forma. Quando teve uma oportunidade, o que essa pessoa fez? Quando teve oportunidade, então vamos pegar a candidata a deputada André de André. Ela teve a oportunidade de votar agora a questão do afrouxamento da ficha limpa. Sim. O que ela fez? Ela votou a favor de afrouxar a ficha limpa. Favoreceu o criminoso. O que a vereadora fez, a vereadora Emília, em 12 anos como vereadora? Qual foi a lei que ela aprovou? Qual foi a grande mudança que ela conseguiu fazer? O que Daniele fez como delegada, depois como secretária? O que o Luiz fez? E você faz esse comparativo. Busca o histórico, né? Isso, e você vai ver, olha, isso que ele está falando é verdade. Quando ele tem a chance, ele faz. Isso que aquela pessoa está falando não é verdade, porque quando teve a chance, não fez. Então, se a gente consegue ter tempo para que as pessoas façam esse raciocínio, eu tenho absoluta certeza que o aracajuano vai fazer uma boa escolha. Nós temos uma candidata preparada, qualificada, disponível para ser votada com 15, que é a Daniele, que é a delegada Daniele. Mas se você tem uma outra pretensão, o pedido que eu faço para cada eleitor, olhe a história de cada um, olhe o que fizeram, porque isso representa o que eles vão fazer se tiverem oportunidade. E a gente tem que mudar, mas tem que mudar para melhor. Não adianta mudar para piorar a vida do povo. Tá aí, gente. Conheçam os candidatos, né? Essa é uma dica que eu trago todos os dias aqui para vocês. A gente sempre traz quadros falando sobre democracia, eleições, tirando dúvidas dos nossos ouvintes, porque o ano de eleição, ele é um ano muito importante. Ele pode decidir a nossa vida, os próximos 4 anos. Goste de política ou não, gente, a gente está falando de políticas públicas, não é só política partidária, ou politicagem, ou só corrupção. A gente não pode também colocar todo mundo numa vala comum, né? Então a gente precisa ter essa consciência,
faça a sua escolha, né, com propriedade, analisando as propostas, o histórico, porque a gente quer realmente ter um município muito feliz, um município com oportunidades. Eu sempre falo aqui que a rodada de entrevistas com os nossos candidatos ajuda e tem ajudado muita gente a entender um pouquinho mais de cada nome. Esse ano a gente tem uma eleição bem diferente, porque são 5 mulheres aí protagonizando 2 homens. Onde já o Felipe do PCO já foi isolado aí, a própria justiça determinou, a gente trouxe ontem a informação que o vice dele sequer apresentou a documentação, então não está valendo. Então a gente tem uma maioria feminina que se coloca à disposição e que você observe, não é? É mulher, mas qual é o perfil, qual é a conduta, quais são as propostas, como é que ela tem feito essa trajetória política, porque tudo isso é importante. Senador Alessandro Vieira, muito obrigada por sua participação aqui. Obrigado, até a próxima. Boa semana para todos. Boa semana para